Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre distúrbios ácidos básicos. Nossa aula de hoje, tá? É uma aula que tem algumas particularidades, é uma aula um pouco, às vezes, merece um pouco de atenção em relação à compreensão. Então vamos lá, vamos enfrentar essa tarefa de tentar destrinchar e tentar entender melhor essas situações que estão relacionadas às alterações fisiológicas dos distúrbios ácidos básicos. Como uma introdução, a gente vamos observar que a interpretação começa, de certa forma, explicando que a interpretação desses distúrbios é uma competência essencial do profissional médico, e só ele tem o poder de intervir e de dar as orientações em relação a essas complicações, tá? O conhecimento de todo o mecanismo fisiopatológico, do uso das ferramentas diagnósticas, é uma coisa que é muito específica da função médica. Isso não quer dizer que outros profissionais não possam também intervir, trabalhar em conjunto, trabalhar de uma forma multiprofissional, assim como de forma que possa também fazer previsões ou fazer mesmo interpretações e conversar junto com o médico e fazer uma decisão coletiva, uma decisão conjunta do que se pode trabalhar para melhorar alguns distúrbios que possam estar sendo detectados. Então, a gente vai primeiro conceituar, que é a concentração dos íons hidrogênio no fluido extracelular. Ela geralmente é bastante baixa, quase 1 milhão de vezes menor do que a concentração do bicarbonato. Então a proporção é mais ou menos 40 nanosmoles para 25 miliosmoles por litro. E é justamente a correlação que existe entre os íons H+, e o bicarbonato que faz com que justamente a interação dele entre os meus ácidos e os tampões, que fazem um equilíbrio do ácido básico e mantém nosso organismo com pH algo em torno de 7,4. O hidrogênio em si, ele tem uma alta afinidade de ligações às proteínas do pH intracelular. Então, se os íons aumentarem, então essa afinidade vai fazer com que haja ligação em várias outras proteínas, aumentando cada vez que sua concentração aumenta. E isso faz com que alterem cargas e possivelmente vai também alterar a função dessas proteínas, certo? Então, por isso que é importante se manter esse equilíbrio em torno de 7,4, onde vai manter a concentração do íons H+, em torno de 40 nanosmoles, certo? Ou seja, mantendo esses valores cada mais próximo possível da normalidade. A produção de íons H+ no organismo acontece por vários fatores, entre eles o metabolismo, o metabolismo de proteínas, o metabolismo de aminoácidos, principalmente aminoácidos que contêm enxofre, certo? Como cisteína, metionina, e aminoácidos catiônicos, aminoácidos que possuem cargas positivas, então são os cátions, como lisina e arginina, certo? Em condições normais, esses íons H+ também são produzidos pelo metabolismo de carboidratos. Vocês lembram que o paciente que tem cetoacidose, ele produz também, na hora que está tentando produzir, fazer a gliconeogênese, produz uma substância ácida, que são os corpos cetônicos. Mas também acontece também a produção do ácido lático como um metabólito da glicose quando acontece uma situação de hipóxia. Então, por exemplo, o ácido lático, quando você tem um acúmulo dele, pode ser responsável por câimbras, por dores musculares, etc. No caso que eu falei agora há pouco, no metabolismo das gorduras, os cetoácidos justamente no déficit da insulina. Por outro lado,
o metabolismo dos ânions orgânicos. Ânions, ele é um íon de carga negativa, certo? E como o citrato, o acetato proveniente de frutas e vegetais, ele ajuda a gerar o tampão, que é o bicarbonato. E são esses íons orgânicos que ajudam justamente a produzir esses tampões e remover esses íons H+. O bicarbonato, ele, por ter uma carga negativa, ele vai se ligar aos íons positivos do corpo, geralmente aos íons H+, e dessa forma neutralizando e ajudando a manter o equilíbrio. Isso é muito importante a gente ter essa concepção. Bom, então a gente vê que o tamponamento do íon H+, do hidrogênio, ele é realizado justamente pelo sistema tampão bicarbonato e a ligação também de algumas proteínas intracelulares. Essa carga, ao ser tamponada, ele inicialmente, por sua ligação do bicarbonato, pode ser vista numa equação, que é essa equação aqui abaixo, né, que íon H+, mais bicarbonato, gerando uma molécula de H2CO3, que não é uma molécula estável, que acaba por fim se transformando em H2O e CO2. O H2O, ele tem uma tendência de ser considerado como uma produção endógena de água. Nós produzimos essa água endógena, nosso corpo a utiliza normalmente, e o CO2 ele vai ser liberado através do processo respiratório, né? Então você consegue eliminar esses íons H+, através do tampão, produzindo água, que é utilizado no organismo, e CO2, que é liberado pelo processo respiratório. Eu vou mostrar para vocês uma fórmula que pode ser um pouco confusa, mas é porque inclusive eu não cobro isso em prova, mas é interessante para poder a gente entender os porquês do bicarbonato se ligar ao CO2 e também o porquê de haver uma correlação com a concentração do CO2 para poder que o bicarbonato possa haver essa ligação. Uma reação ácido-básica, ela é descrita através vamos dizer assim, dessa representação. Um ácido, ele vai ser vamos supor assim, um elemento tamponado, ele vai ser uma reação a partir de um íon ácido e seu tampão, certo? Então isso seria mais ou menos a concepção do H2CO3 a partir dos íons H+, e do tampão, que é o bicarbonato. E existe uma fórmula que a gente não cobra, mas que diz que o pH é resultante do pKa mais o que for de uma reação do logaritmo dos íons entre os tampões e os íons ácidos, certo? Então a partir daí se descobre qual é o pH, e o pH vai ser igual ao pK se houver um equilíbrio entre as concentrações de ambas, porque a gente sabe se houver aqui uma divisão, se houver 2 dividido por 2 vai ser 1, se vai ser 3 por 3 vai ser 1, então, ou seja, o logaritmo dessa equação ele tende a se anular, tá? Então, ou seja, há uma tendência de, à medida que a concentração dos íons ácidos sejam equivalentes à concentração dos tampões, o pH ser igual ao pKa. A equação acima ela é chamada de equação de Henderson-Hasselbalch. Essa equação mostra justamente isso que eu falei, que geralmente o pH ele vai ser igual ao pKa de um ácido quando as concentrações do ácido de sua base forem iguais, ok? Então o pKa vai acabar portanto, por ser a representação logaritmo da constante de dissociação, ou seja, a constante de equilíbrio entre um ácido e um meio básico. Essa equação ela pode ser usada para calcular o pH final de uma solução tampão, né?
e quando as concentrações elas são idênticas, o pH vai ser igual ao pK, certo? Então, após a adição de alguma substância, é claro que se adicionar mais ácidos ou mais bases, causando um desequilíbrio, você também vai causar uma alteração do pH. Então, como exemplo, eu botei aqui o ácido acético, certo? Que é um ácido fraco, certo? E mostrando que a dissociação dele com os íons H+. Nessa reação, o ácido acético, que é um ácido fraco, ele está desassociando e gerando um íon acetato e H+. A constante de dissociação dele é uma constante já conhecida no meio químico, é algo em torno de 1,74 vezes 10 a menos 5. E a pKa dele é em torno de 4,76. Então, se de acordo com a reação de Henderson-Hasselbalch, o pH ele vai ser igual ao pKa, como a gente falou aqui, se as concentrações do bicarbonato e as concentrações dos íons hidrogênio, do íon acetato e do íon hidrogênio forem iguais, certo? Então, a concentração iguais vai transformar que o pH vai ser também 7,76. Bom, isso assim, pode ser um pouco complicado de entender, mas é só para a gente entender o conceito do pK e do pH, para a gente ver que eles têm relação, e a relação também está relacionada às concentrações dos meios ácidos e dos seus tampões. E se as concentrações forem idênticas, o pH vai ser igual ao pK, tá? Então, seguindo em frente, como o pK do sistema tampão do bicarbonato é algo em torno de 6,1, certo? Bastante distante do pH normal do plasma, que é 7,4, a eficiência dele em remover os íons H+, vai depender de uma queda da PCO2, certo? Ou seja, se o paciente parar de respirar e houver uma elevação do PCO2, ele vai ter, a princípio vai ter dificuldade, depois ele não vai ter condições de se ligar aos íons H+, justamente porque a concentração do PCO2 aumentou. Então, isso vai desviar, se a concentração alterar, vai desviar a equação 1 para a direita e não vai conseguir fazer com que o bicarbonato se ligue aos íons H+. Então, um paciente que tem uma parada cardíaca, ele não respira, não faz a liberação de CO2, a PCO2 se eleva, né? Claro, por retenção de CO2, o bicarbonato perde a capacidade de se ligar, mesmo que a hipóxia esteja produzindo componentes ácidos como o ácido lático, certo? Então, para que o bicarbonato atue, é preciso que o paciente esteja liberando esse CO2 e aconteça uma diferença da concentração, geralmente com uma redução do PCO2. Quando um ácido é gerado, né, como a gente estava falando, vai acontecer um aumento da concentração de íons H+, estimulando o centro respiratório. É o que acontece também na cetacidose, ou seja, aumenta a concentração de íons H+, aumenta a estimulação do centro respiratório para que o paciente libere CO2, para que o bicarbonato se torne bem ativo e se possa se ligar aos íons H+, porque a concentração do PCO2 caiu, tá? Espero que isso fique claro. Qualquer coisa, voltem um pouco e revejam a explicação. Os íons H+, eles reagem então com o bicarbonato e a concentração de ambos inicia então uma queda, tentando trazer o pH para o índice mais próximo do normal possível, mais próximo do 7,4. Para que o sistema tampão do bicarbonato no compartimento intercelular funcione bem, então é essencial a manutenção do fluxo sanguíneo, do processo de respiração para poder haver essas trocas, ou seja, a adequada remoção efetiva do CO2, produzido então pelo metabolismo celular. Então é importante haver esse equilíbrio. Em situações onde vai haver diminuição do volume arterial efetivo, por exemplo, choque, onde o paciente tem uma diminuição da irrigação
sanguínea, certo? Vai fazer com que se eleve os íons H+ do compartimento extracelular de suas ligações, certo? E aumentar a ligação às proteínas celulares, causando mais ainda desconforto, certo? E alterações no pH sanguíneo, certo? Para então avaliar a eficiência do sistema tampão do bicarbonato no sistema intracelular, que especialmente é produzido bastante pela estrutura muscular, a gente precisa fazer algumas medições, precisa fazer alguns exames, né? Então a gente faz a medida do PCO2, pode ser através do sangue arterial ou sangue venoso, certo? O sangue venoso é mais fácil, menos doloroso, então ele pode ser coletado numa veia braquial, veia femoral, e ele vai refletir o PCO2 a nível capilar. Então a gente tem uma ideia se o sistema tampão vai ser ou não eficaz, porque se o PCO2 estiver muito elevado, a gente sabe que o bicarbonato ele vai ter dificuldade extrema de se ligar aos íons ácidos. Em condições normais, com perfusão orgânica boa, ou seja, uma boa vascularização, o PCO2 venoso ele fica algo em torno de 6 a 8, um pouco maior do que o PCO2 arterial. Então a gente, pelo PCO2 venoso, a gente tem uma noção de como também está o PaCO2, que é a concentração do CO2 a nível arterial. Em pacientes que têm má perfusão tecidual, a diferença pode aumentar bastante, ou seja, o sangue oxigenado não está chegando nas extremidades, nos pontos importantes, e consequentemente vai ter uma tendência a reter mais PCO2 pelo acúmulo e pela má perfusão, tá? Chegando a ficar valores acima de 10 milímetros de mercúrio, em relação, claro, ao PaCO2, que seria o CO2 arterial. Vamos também aproveitar também e ver um pouquinho da ação renal, né? Ou seja, existe um balanço do bicarbonato que é mantido essencialmente pela função renal, ajustado pelas taxas de secreção de hidrogênio e amônia. Então, quando o bicarbonato ele passa pelos túbulos renais, ele passa a ser reabsorvido, e esses íons H+, eles passam a ser liberados através de íons amônicos, ou seja, e o bicarbonato que estava ligado aos íons H+, ele consegue ser reaproveitado, certo? Então, considerando que a produção de ácido pelo metabolismo oxidativo é em torno de 1 milosmoles por dia, os rins conseguem gerar a mesma quantidade de bicarbonato e repor esse bicarbonato, certo, que foi consumido pelo tamponamento anterior. Isso é uma forma muito importante que o rim, trabalhando bem, vai fazer com que nós também temos uma eficiência em manter o equilíbrio ácido básico. E isso leva a crer também que os pacientes que têm alguma doença renal crônica, eles possivelmente vão ter dificuldade, principalmente os que fazem diálise, que não tem uma filtração como o rim natural ele propicia. Então eles vão perder muito desse bicarbonato e vão perder muito de sua propriedade de se ligar aos íons H+ e fazer tamponamento. Então cerca de aproximadamente 90% do bicarbonato que é filtrado diariamente, ele é reabsorvido no túbulo proximal, e isso é muito importante para o equilíbrio ácido-básico. A homeostase ácido-básica requer uma interação de vários órgãos, ou seja, como o fígado, que faz metabolismo de proteína, como os rins, que fazem reabsorção de bicarbonato, como os pulmões, que fazem remoção de CO2, certo? E a concentração dos íons H+ geralmente se mantém baixa, mantendo algo em torno dos 40 nanosmoles que a gente viu, e mantendo alguma coisa com pH muito próximo do 7,4, que é a concentração ideal do pH para o controle fisiológico de todas as condições de funcionamento ideal das células do nosso corpo. Então, para a gente ver uma tabelinha em relação
a concentração dos íons H+, e o pH, então à medida que os íons H+ tendem a se concentrar no organismo, isso tende a baixar o nosso pH sanguíneo. Então o sistema de tamponamento, sem ter sua eficiência, à medida que os íons H+ vão aumentando, vai diminuindo o nosso pH, certo? E ao contrário também, nos casos de alcalose, à medida que por algum motivo os íons H+ diminuam, também vamos ter um aumento do pH. E a gente sabe que quanto menor o pH, mais ácido, e quanto maior o pH, mais alcalino. Então vamos ver como é que fica uma abordagem mais clínico-laboratorial, né? É essencial a gente fazer uma integração entre o quadro clínico e os dados que a gente encontra nos exames laboratoriais, e a gente conseguir fazer uma interpretação correta do estado ácido básico do paciente. Os parâmetros laboratoriais, eles devem ser avaliados no plasma, são o pH e o PCO2, certo? A concentração do bicarbonato também é importante, e a gente aproveita também dar uma olhada nas concentrações de sódio e cloro, porque eles podem ajudar demais no cálculo do NU-GAP, certo? O NU-GAP seria a relação, ou seja, entre tudo que é positivo e tudo que é negativo em relação aos íons orgânicos mais importantes. A análise desses gases, eles ajudam a gente a fazer a aferição do pH sanguíneo, eles fazem a aferição do PCO2. A concentração de bicarbonato, ela é então calculada a partir da equação de Henderson, e ela não é medida assim diretamente, ou seja, ela é feita a partir dessa equação, que é justamente essa equação que se faz a partir das concentrações dos íons H+. Existe esse cálculo que a gente lembra um pouco aquela equação que a gente viu logo no começo, onde fala que o pH tem a ver com o pK mais o logaritmo do tudo que for ácido e base, certo? Mas a concentração aqui no caso vai calcular a concentração do hidrogênio vezes uma constante 24 vezes o que for da PCO2 e dividido pelo valor do bicarbonato. Então a gente tem uma ideia de como está a concentração em hidrogênio, certo? Isso aí são fórmulas que existem inclusive nos equipamentos automatizados, que nos dão os valores, já os resultados finais do exame. Essa equação ela ajuda a identificar erros de algumas medidas. No caso, por exemplo, se os valores de concentração do bicarbonato for muito maior que 10%, que a gente vê que algo em torno disso, mostra que possivelmente vai estar tendo uma malperfusão, alguma coisa nesse sentido, ou então houve um erro na coleta. Às vezes a gente faz uma coleta que pensa ser arterial, não é arterial, ou é mista, né? Então a gente pode propiciar uma ideia de que esse exame precisa ser repetido. Então, quais são os valores normais de uma gasometria? O valor normal da gasometria, se a gente for bem rígido, assim como a maioria dos especialistas de terapia intensiva, eles vão ter esses valores normais, como por exemplo, pH algo em torno de 7,4, com desvio padrão de 0,2 ou 0 para mais ou para menos, a concentração dos íons H+, em torno de 40 nanosmoles, mais ou menos 2, e o PaCO2 algo em torno de 40, mais ou menos 2 milímetros de mercúrio. A gente sabe que a concentração do bicarbonato vai ficar algo em torno de 25 mil equivalentes. Mas a gente sabe que também existe uma tendência da gente ver essa tabela aqui como na maioria dos médicos utilizam como padrão de referência, que é um pH que fica entre 0,35 e 0,45, ou seja, então o 7,4 como padrão ideal, certo? A acidose, todo o processo que gera uma acidemia, e a alcalose, o que gera alcalinemia, ou seja, que faz com que o pH aumente, no caso a alcalinemia, e a acidemia que fique menor do que 7,35. Então os valores normais para a maioria dos clínicos, né, generalistas, fica algo em torno de 7,35, 7,45, o bicarbonato de 20 a 28, e o PCO2 de 35 a 45, tá?
A avaliação, para a gente conseguir a avaliação do estubação básico, é muito importante a gente começar observando qual pH que foi dado como resultado, certo? Se o pH for abaixo de 7.4, a gente vai ter uma acidemia. Se o pH tiver algo em torno de 7.4, ele vai estar considerado normal. Se o pH tiver acima de 7.4, ele vai ser considerado como uma alcalinemia, certo? Mas é interessante observar que na acidemia, se for considerado respiratória, o PaCO2 ele tende a aumentar. É só vocês lembrarem o seguinte: numa acidose respiratória, o paciente para de respirar, no caso uma parada, e a tendência é, se o paciente não respira, ele reter CO2, tá? Se a gente vai ter uma acidemia onde não tenha essa diminuição, esse aumento do PaCO2, e sim uma diminuição do bicarbonato, então possivelmente a gente está com acidose de origem metabólica, porque o bicarbonato numa acidose respiratória ele tende a manter normal ou levemente aumentado, porque ele não consegue se ligar ao CO2, justamente porque a concentração do CO2 aumenta e é preciso ter concentrações mais baixas para o bicarbonato conseguir se ligar aos íons ácidos. Então, se o bicarbonato aqui vai dar baixo, então a gente já sabe que está em frente de uma acidose metabólica, CO2 elevado de uma acidose respiratória. Se a gente vê que, no caso, a gente está na frente de uma alcalose, onde existe uma PaCO2 baixa, então o paciente ele pode estar sendo hiperventilado e ter feito uma alcalose respiratória. Então o paciente vai estar com uma alcalose respiratória. Pode ser, por exemplo, resultante de uma crise de ansiedade, alguma coisa que faz, ou então um paciente que esteja em ventilador mecânico, mas com os valores de frequência muito elevados, precisando fazer ajustes. Já se a gente tiver uma alcalinemia com bicarbonato elevado, retendo CO2, então a gente vai estar de frente de uma alcalose metabólica. Então são essas regras que a gente tem como ver se é uma acidose de origem metabólica ou respiratória, ou uma alcalose de origem metabólica e respiratória. Os distúrbios mistos eles vão estar invertidos, ou seja, você vai ter, por exemplo, um pH que pode estar próximo ao normal, certo? Mas com valores bem alterados, ou seja, você, por exemplo, tem uma PCO2 baixa, né, com um bicarbonato baixo, que geralmente pode ser uma correção, um paciente que tenha uma acidose respiratória, uma acidose metabólica com uma correção automática por uma alcalose metabólica, ou seja, uma coisa compensando a outra, e assim sucessivamente. Então a gente vê que os distúrbios mistos eles vão estar em desacordo com o pensamento da acidemia e da alcalemia, de acordo com essa regrinha do alcalose, da metabólica e da respiratória. Então todo raciocínio começa com a avaliação do pH. Então o primeiro passo, como eu já dei a dica, é a gente determinar se há acidemia ou alcalinemia. A gente vai observar justamente o pH, que geralmente apresenta esses valores que vão se estiver alterados, eles vão dar esse padrão ou de ácido ou de alcalinemia. Então há duas exceções em que o pH pode ser normal, né, e existir alguma alteração importante. Se no caso for um distúrbio misto e o paciente apresentar, como eu falei para vocês, uma alcalose respiratória crônica, por exemplo, compensada de alguma forma metabólica, que foi suficiente para normalizar o pH. Então a gente vê que existe possibilidades de pacientes apresentarem distúrbios mistos, mesmo com pH sendo normal, porque muitas vezes o paciente, como foi dito aqui, ele possui uma alcalose respiratória, mas compensada por uma parte metabólica. Aí precisa da gente estar avaliando o PCO2 e o bicarbonato, claro, né? Então, o segundo passo seria determinar a causa, né?
seria uma causa metabólica ou não, como a gente viu naquele gráfico, né? Então a gente vai ter que olhar o bicarbonato e o CO2 para isso, né? Então, em distúrbios mistos, como a gente viu, já vem batendo nessa tecla, há possibilidades de que podem alterar o pH, né? Presença, como a gente viu, presença do aumento do CO2, no caso o paciente que para de respirar e reter íons ácidos, certo? E uma diminuição do HCO3 em pacientes com acidemia. Em tais casos, os pacientes têm duas causas de pH anormal, uma acidose respiratória, certo? E uma acidose metabólica, não sendo necessário então a gente avaliar outros passos para ver se tem compensação ou não, né? Mas em casos de compensação a gente tem que ver se há um distúrbio primário, certo? Então um distúrbio misto associado. Eu tenho um quadro aqui que ajuda a gente a raciocinar também, que é um quadro que eu sempre digo que as pessoas devem ou ter na cabeça ou levar para um plantão de alguma forma, para a gente avaliar também a questão das acidoses. Primeiro a gente vê sempre o pH, né? Então, uma acidose que está com pH menor que 7,4, tem o CO2 aumentado e aumento do bicarbonato, então a gente está com acidose respiratória aguda, um paciente que, por exemplo, em parada. Um paciente que tem uma acidose respiratória crônica, por exemplo, um paciente com DPLC, um paciente que tem dificuldade de troca, um paciente que tem uma obstrução crônica, ele pode ter um CO2 aumentado, certo? E o aumento do bicarbonato vai tender a ser mais alto ainda, ou seja, a gente vai ter um CO2 aumentado, mas um aumento significativo do CO2, porque só a diferença entre as concentrações de ambos é que vai conseguir fazer com que haja ligação dos íons H+, e consiga reverter uma acidose respiratória. Então, nos casos agudos, a gente não vai ter um grande aumento do bicarbonato, até porque o bicarbonato não consegue se ligar com os íons H+, mas nos casos crônicos a gente pode ter um certo aumento do bicarbonato um pouco maior do que encontrado nas acidoses agudas. A alcalose respiratória aguda, a gente vai ter uma diminuição do CO2, certo? E uma diminuição do bicarbonato, geralmente uma diminuição importante, maior. Vocês observam o tamanho da setinha aqui, que está ligeiramente maior do que nas alcaloses respiratórias crônicas, onde você vai ter o CO2 diminuído, talvez pela hiperpneia ou algum erro de ajuste na frequência respiratória, e consumo mais, então, ambos com consumo do bicarbonato. Agora, o consumo do bicarbonato ele passa a ser um pouco menor, ou seja, tem uma diferença maior entre esses valores quando a doença é uma doença crônica. Já nas acidoses metabólicas, a gente vai encontrar o bicarbonato diminuído e uma diminuição também do CO2. A gente vai ter na alcalose metabólica um bicarbonato tendendo a ser aumentado, com aumento também de CO2, certo? Então a gente tem que, a princípio, se a gente não conseguir memorizar isso, ter isso no nosso livrinho de plantão, para que a gente possa avaliar as gasometrias. Então, a acidose metabólica. A acidose metabólica ela vai se caracterizar pela adição de íons H+, certo? E a retirada do bicarbonato do corpo, levando a diminuição do conteúdo do bicarbonato no compartimento extracelular. Então a gente vai ter uma diminuição do bicarbonato e uma diminuição do CO2, tá? Então, porque à medida que o paciente, os íons ácidos estimulam o processo respiratório, vamos lembrar da cetacidose, né, que é uma acidose metabólica. Então, a concentração dos íons H+, produzido pelos corpos cetônicos, eles vão estimular o centro respiratório para fazer com que o bicarbonato se ligue aos íons H+, e ele possa ser liberado em forma de CO2. Então vai haver uma diminuição do CO2 pela hiperpneia, pelo estímulo da parte respiratória, e também do bicarbonato que vai ser consumido ligando aos íons H+. Então
acontece então um consumo e uma diminuição importante. Na cetoacidose, a gente pode pegar devido à hiperapneia e valores bem baixos, às vezes 15, 16 de CO2, e bicarbonato também bem baixo, às vezes até menor que 5, né, na cetoacidose. Então é uma resposta fisiológica, certo? Ou seja, há uma tentativa de uma compensação, né? Então, para cada MEC que se cai de bicarbonato abaixo de 25, é porque o PCO2 também caiu, consequentemente, né? Então vai cair em relação ao PCO2 e vai cair também em relação ao bicarbonato. Então vai ficar o organismo vai gastar, vamos dizer assim, o que tiver de tampão até o ponto de não ter mais tampão por causa da diminuição do bicarbonato, e aí a acidose prevalece, né? Passa, quando você não intervém, o paciente ele vai ficar bastante grave, bastante difícil você conseguir reverter quando você não detecta essa situação. É por isso que a gente fala sempre que em crianças que tem história de vômito, desidratação, perda de peso súbita, então que não deixe de ir num pronto atendimento fazer um teste de glicemia para poder observar se existe a chance de estar havendo algum distúrbio metabólico, certo? Então a gente vê que em pacientes com acidose metabólica leve, assim, nas primeiras horas, até 8 horas ou menos, a relação entre a diferença entre PCO2 e o bicarbonato é um pouco menor do que 1, né? Pode ser algo em torno de 0,85. Mas nos pacientes que demoram um pouco mais o atendimento, essa relação tende a aumentar. A gente vê aqui quais são algumas causas, né, de acidose metabólica, certo? Ou acúmulo de acidose lática por problema respiratório, ou cetoacidose, como a gente viu, da diabetes, e outras causas, intoxicação renal, paciente que tem insuficiência renal, porque aí já não tem a reaproveitamento do bicarbonato, tal, e outras situações, né, que pode ser gastroenterite, diarreia, problemas urinários como acidose tubular renal proximal, certo? E assim vai. Pacientes que tenham uso de drogas, né? Cetoacidose por cetonúria excessiva, que já é uma descompensação mais grave do paciente, descompensação diabética, etc. As manifestações clínicas, elas são as mais importantes, são respiração profusa, rápida, né, aquele ritmo que é chamado ritmo de Kussmaul, onde o paciente ele pode até fadigar, pode até usar sua musculatura acessória ao extremo, diminuição da contratibilidade cardíaca, arritmias cardíacas pelo distúrbio ácido básico, né, muito frequente, vasodilatação arterial e vasoconstricção venosa, na tentativa de melhorar um pouco a perfusão pela desidratação que pode facilitar e melhorar a perfusão dos órgãos essenciais, distensão abdominal depois do distúrbio hidroeletrolítico. E como é que a gente trata? Bom, primeiro a gente tem que identificar a situação, né? Tem que ver que o paciente está na cetoacidose, identificar os sinais críticos e iniciar sempre com ABC, né? Ou seja, se o paciente estiver em parada, fazer toda aquela parte da reanimação cardiovascular, né? Então vamos ver a questão de vias aéreas, garantir que o paciente seja oxigenado, ventilado adequadamente e garantir que o paciente se mantenha vivo. A causa subjacente que causou todo esse processo, ela deve ser identificada e tratada, tomando suas medidas para que a produção dos íons H+ se encerre. Então, dessa forma, você vai melhorar tanto o débito cardíaco, pacientes que têm uma acidose lática, você vai tentar melhorar a perfusão. No caso de pacientes diabéticos, administrar insulina para interromper a produção de cetose, né? E assim você, através de uma boa volume, boa hidratação, tentar resolver a concentração das substâncias tóxicas. Então, manter o paciente bem hidratado, com o rim funcionando bastante, você consegue eliminar os íons H+
através da função renal e reaproveitando o bicarbonato para que ele possa continuar fazendo seu trabalho e ligar os H+, e fazer com que ele volte à normalidade ou puxar esse pH o mais próximo possível para o 7,4. Então o uso do bicarbonato, às vezes ele é um pouco controverso em algumas situações, principalmente na parte metabólica, porque existe já uma alteração devido a essa acidose, devido possivelmente, principalmente se for uma cetoacidose diabética, uma alteração de osmolaridade muito grande no meio plasmático. E o bicarbonato ele também ajuda a aumentar a osmolaridade. E a gente aumentando a osmolaridade no meio plasmático vai puxar mais líquido ainda, desidratar mais ainda as células do extravascular, né? Então, o mais importante, antes de pensar em fazer bicarbonato, mesmo com bicarbonato muito baixo, é fazer a identificação da causa, tá? Ou seja, vocês vão observar que após essas medidas existe uma tendência do bicarbonato ele ir subindo aos poucos, e não vai ser raro após algumas horas você encontrar um bicarbonato já próximo de 15, próximo de 20, indo para mostrando a direção dele subindo para a normalidade. Em termos de alcalose respiratória, a gente vai ter uma definição por um excesso de álcali, certo? Ou seja, a gente vai ter o contrário, ou seja, não vai ser pelos íons H+, ou a diminuição e aumento dos tampões, certo? Acompanhando, puxando esse pH para cima, né? As concentrações plasmáticas do bicarbonato podem estar bem aumentadas, geralmente, ou seja, é a relação entre H e bicarbonato que estão bem alteradas. Então eles podem estar aumentados em decorrência do aumento desse numerador que a gente viu, já que existe essa relação, e a diminuição do denominador, que seria a relação entre o bicarbonato e os íons H+, e a relação com o seu volume extracelular. Na verdade, a alcalose ela tem sido considerada um distúrbio eletrolítico, geralmente na maioria das vezes, com repercussões sobre o equilíbrio ácido-base, pois na maioria dos casos o aumento da concentração plasmática do bicarbonato é secundário à perda do cloro e perda também do potássio, do KCl. Então o que é que mais causa esse tipo de distúrbio? São, por exemplo, as gastroenterites, os vômitos, pacientes que têm vômitos incoercíveis com a perda do NaCl, do cloro, certo? Então isso é que faz muitas vezes aumentar essas concentrações plasmáticas do HC3, do HCO3, do bicarbonato, por causa dessa relação que ele tem com o sódio e com o potássio, certo? E assim a gente começa a imaginar que algumas situações podem levar a isso. Então vamos ver quais são as situações. Então, pacientes que perdem cloro por perda urinária, tem patologias que fazem isso. Então, o paciente que tem esse déficit de cloro, ela vai ter tendência a ter sempre essa alcalose. Perdas gástricas, como a gente falou agora há pouco, vômitos. Paciente que está com sonda aberta, tem uma drenagem gástrica importante e não faz a reposição adequada. A gente tem um paciente, por exemplo, com sepse e que ele tem um ilho paralítico, ele fica produzindo bastante resíduo gástrico, às vezes 200, 300, 400, 500 ml, e precisa se pensar em fazer a reposição desse volume gástrico perdido, senão o paciente ele pode evoluir para uma alcalose. O uso crônico de diuréticos, que aí pode fazer perder eletrólitos, né, principalmente potássio, né? Então a gente tem que ver isso aí. Pacientes que foram feitos correção de algum procedimento anterior, se foi feito a hipercorreção. Paciente com fibrose cística, geralmente ele tem uma tendência também de fazer alcalose. Então, a presença do cloro urinário alto, síndromes genéticas associadas, elas podem fazer com que aconteçam então as causas que possam levar à alcalose. Então, assim, em resumo, a maior causa das alcaloses metabólicas, principalmente em criança,
acontece quando se desenvolve, há um déficit, geralmente de sais, geralmente cloro ou potássio, certo? Então é muito mais frequente, nos casos então de perda gástrica ou gastroenterite, é muito mais frequente, ou muito raramente em decorrência de ingestão ou retenção de bicarbonato, ou seja, ingestão, por exemplo, uma iatrogenia, onde o paciente faz a administração, é feita a administração de bicarbonato em excesso a um paciente. Então um pouco mais difícil acontecer esse segundo item aqui, mas poderia justificar também. Então, as manifestações clínicas mais importantes tende a diminuir o drive respiratório, porque o paciente em alcalose, ele, diferente da acidose, estimula-se o centro respiratório. Aqui não existe esse estímulo respiratório para que o paciente respire, então ele vai fazer às vezes frequências baixas, pode inclusive em crianças bem pequenas ser responsável por apneias, pode causar hipóxia, justamente pela diminuição da frequência, vai afetar uma outra situação, que é justamente a perfusão do oxigênio, que o coitado não tem muito a ver e acaba sendo comprometido pela diminuição da frequência respiratória. Pode acontecer hipercapnia, ou seja, uma retenção de CO2, e fazer um desvio de curva dissociativa da hemoglobina para a esquerda, justamente devido à hipóxia, né? A hipóxia é o principal motivo de haver essa dissociação. E a diminuição da liberação do oxigênio nos tecidos, né? Tudo leva, né? É uma cadeia, né? Então você vai ter um tecido mal perfundido, mal oxigenado. O tratamento da alcalose é você corrigir os déficits, né, do cloro, do sódio, dos eletrólitos. Então você deve repor esses déficits adequadamente, certo? Para que você aconteça a resolução, né? E deve-se infundir esses produtos, né, que a gente vê que tem uma certa cálculos, né, que a gente poderia ver em outro momento, de reposição de sódio e reposição de potássio, tá certo? Existem umas fórmulas específicas para isso, certo? Ou então, se você tem um paciente que é grave, para você prevenir que o paciente ele evolua dessa forma, você já hidrata hoje com uma tendência mais atual de fazer soluções isotônicas desde o começo com pacientes graves, certo? Então você vai ter nessas soluções isotônicas uma quantidade maior, principalmente do NaCl, que é o sódio, tá? Aquela regra de Holiday, ele é considerada hoje ideal para calcular a necessidade hídrica de crianças não graves, crianças que não precisam tanto de fazer reposição de íons, porque a regra de Holiday fala alguma coisa em torno de 3 a 4 mEq para cada 100 ml da solução de sódio, e esse volume é considerado hipotônico em pacientes que têm um poder de gravidade maior. Então a gente tem pode até utilizar a regra de Holiday para a gente ver o volume necessário hídrico, mas a reposição dos sais a gente fazer de outra forma. A expansão do extracelular, ele pode já ajudar a levar a carbomatúria, né? Carbomatúria em pacientes com déficit de potássio. Então deve-se administrar potássio visando corrigir a depressão do potássio. Então a acidose com certeza intracelular, porque o bicarbonato, o potássio é o principal eletrólito intracelular. O déficit do potássio, ele vai causar também uma acidose intracelular, né? Esse grupo é denominado responsivo a cloreto, certo? Então é como se a gente tivesse que ao mesmo tempo repor o sódio, que é importante, mas a gente não deve deixar de fazer as reposições adequadas também do potássio, certo? Manter o potássio extracelular entre 3,5 e 4,5 significa geralmente o equilíbrio, porque o potássio intracelular ela tem uma concentração maior.
Sobre a acidose respiratória, que é tem uma frequência bastante aumentada em situações onde acontece parada respiratória, tudo, a gente vai ver, no caso da acidose, vai ver o pH diminuído, um CO2 que tende a aumentar porque o paciente retém CO2 e o bicarbonato tendendo a ficar um pouco aumentado, né, porque não tem como ele se ligar aos íons H+, durante esse momento de uma parada respiratória. Então, de uma forma clássica, a acidose respiratória é definida pelo aumento da PCO2 e um desequilíbrio da concentração dos íons H+, e a impossibilidade do bicarbonato se ligar aos íons H+, decorrente do desequilíbrio da produção desse CO2, metabolismo e da não eliminação pelos pulmões. Quais são as causas? Drogas, sedativos que podem diminuir a frequência respiratória, o paciente fazer inclusive apneia, alguma encefalopatia hipoxisquêmica, síndrome como afogamentos, pacientes que sofreram algum tipo de agressão, onde o paciente foi sufocado, foi estrangulado, então teve uma síndrome hipoxisquêmica, trauma crânioencefálico com edema cerebral pode causar esse desequilíbrio também, infecções do sistema nervoso central, doenças neuromusculares como Guillain-Barré, que pode causar parada na musculatura, uma respiração superficial e parada, doenças outras como miastenia, esclerose lateral amiotrófica também, que podem cursar com diminuição da ventilação, alguns distúrbios metabólicos do fosfato, do magnésio, do potássio, alcaloses graves, bloqueio neuromuscular por drogas que faz o paciente parar de respirar. Então toda a situação, se a gente for resumir, onde afete a troca do CO2, ou seja, afeta a frequência respiratória, tá? Obstrução de vias aéreas, asma, fibrose cística, edema pulmonar que afeta a perfusão, certo? Então tudo isso tem a ver com causas de acidose respiratória. As manifestações clínicas geralmente são rubor facial de extremidade, dispneia importante. Bradiapneia é quando o paciente já está vamos dizer assim, em consumo, já está entrando em fadiga, muscular. Ansiedade, porque os pacientes com dispneia eles ficam bastante ansiosos, eles ficam inclusive devido à hipopoxemia, eles ficam desorientados, eles podem ficar como se fosse um paciente com encefalopatia, causar delírio, tremores. E, por fim, devido à queda crítica da perfusão, e pode causar, inclusive, crises convulsivas, que aí já é um sinal de muita temeridade, inclusive de ter algum comprometimento neurológico já, talvez até a morte de algumas células neurológicas e edema cerebral, induzindo ao coma. Às vezes a gente induz esse coma para proteção neurológica e às vezes é o coma natural da pessoa por ter destruição, morte celular. Tratamento consiste em melhorar a ventilação, gente. Melhorar a ventilação, utilizar a ventilação mecânica se necessário, sedar o paciente, deixar o ventilador atuar, certo? E dessa forma a gente consegue fazer a reversão. A alcalose respiratória, ela é definida pela diminuição da PCO2, certo? E uma diminuição também da concentração dos íons H+, puxando o pH para cima, para cima de 7,4. Então, ela pode estar, se for respiratória, ela está relacionada à eliminação excessiva de CO2 pelo pulmão. Então, geralmente é hiperpneia. Então, pode ser um paciente que esteja em ventilação mecânica, mas com parâmetros mal ajustados, certo? Ou pode ser também por crises de ansiedade, pessoas que têm problemas psicológicos, tudo pode acontecer uma situação de forma espontânea assim também. Então, quais são as causas? Pode estar relacionado a hipóxias, então infecções do parênquima pulmonar, onde o paciente também tem problema de perfusão e com isso hiperventilação, estímulos dos ramos aferentes pulmonares, como a pneumonia, que pode fazer o
paciente fazer hiperpneia em alguns momentos, né? Edema pulmonar, embolia, estímulos do centro respiratório, doença do sistema nervoso central, trauma, drogas, salicilatos, catecolaminas, tal, e etc. Inclusive questões hematológicas como anemia ou mesmo pacientes que tenham algum grau de cardiopatia, né, do tipo cianótica, certo? Também pode causar alcalose respiratória. As manifestações clínicas geralmente são arritmias, né, frequência cardíaca alterada no sentido assim de ter extrasístole, alguma coisa que fuja da frequência cardíaca normal, parestesias faciais, periféricas, câimbras, confusão mental, síncopes, crise convulsiva pela vasoconstricção cerebral. E tratamento, a gente vai fazer uma diminuição da ventilação, sedar o paciente, se for necessário tratar alguma causa subjacente, como as causas cardíacas e outras, tá? Bom, assim a gente chega ao fim da aula, né, e também entrando aqui num caso clínico para a gente poder exemplificar tudo isso que aconteceu. Então vamos ver aqui o caso clínico. Um lactente de 2 meses de idade é levado à sala de emergência com história de diarreia e irritabilidade há 5 dias e piora do estado geral há 1 dia. Ao exame físico, a criança apresenta-se com olhos encovados, boca seca, fontanela deprimida, uma frequência cardíaca de 170 batimentos por minuto, taquicárdico, né? Uma frequência respiratória em torno de 100 incursões por minuto, ou seja, um paciente prestes a fadigar, né? Ou então já fadigando, né? Respiração de Kussmaul, pulsos finos, tempo de enchimento capilar 6 segundos, ou seja, está lentificado, né? Pressão arterial indetectável. Aos exames laboratoriais mostrou uma gasometria com pH 6,75, uma PO2 de 100, uma PCO2 de 6, um bicarbonato de -1, índice de base bem negativo, -45. Está saturando 94% em ambiente, sódio plasmático aumentado, 159, e o potássio plasmático também está em torno normal, em torno de 4,9, com o cloro 148. O lactato arterial em torno de 1,8. Então o que a gente tira já daqui? Né? As perguntas, isso aqui foi uma questão que caiu em prova de residência, né? Então a gente vai botar a resposta automática. Qual seria o diagnóstico e qual seria o tratamento que a gente faria para esse paciente? Primeiro a gente vê o seguinte: o paciente está com diarreia, só tem 2 meses, ele está com sinais importantes de desidratação, né? Boca seca, fontanela deprimida, uma frequência cardíaca de 170, possivelmente em estado de choque, porque olha, ele tem pulsos finos de pressão arterial indetectável, né? Então isso é sinal de que ele está com choque descompensado e uma acidose importante com o cloro aumentado, certo? Então, e o bicarbonato bem consumido, então ele possivelmente foi consumido pelos íons H+, né? Talvez até por déficit, não sei quanto tempo já está, a perfusão dos tecidos ajuda mais ainda a piorar a acidose, embora ele esteja com a saturação boa. É bem provável que nesse caso em si o paciente ele esteja com a perfusão dos tecidos já lentificado, já ruim. Então vamos ver como foi dada essa resposta aqui. Quais são os diagnósticos? Né? O paciente ele tem diarreia aguda, uma desidratação hiperclorêmica de 3º grau, ou seja, uma desidratação importante. Choque hipovolêmico descompensado, né? Frequência cardíaca bem elevada. Uma acidose metabólica do tipo N1-GAP normal, porque se a gente for pegar o cloro menos o bicarbonato e menos, qual foi o outro valor aqui? Deixa eu ver aqui. E o cloro plasmático 148, né? Então a gente vê que o N1-GAP é visto justamente por essa fórmula, tem em torno de 10 que dá um valor normal. Aí ele tem uma alcalose, certo? Respiratória, porque o bicarbonato deu baixo e o PCO2 deu baixo. Então a gente tem
vê aqui no comentário que o pH e a concentração de bicarbonato estão extremamente baixos, então o paciente tem acidose, uma acidose respiratória tentando compensar com a alcalose respiratória. Uma acidose metabólica tentando compensar com a alcalose respiratória. A resposta fisiológica esperada seria a queda do PCO2 né, para cada 40 milímetros do bicarbonato, e o bicarbonato abaixo de 25, né, o esperado para ele seria algo em torno de 16. A concentração de bicarbonato caiu 24, caiu para só 1, né, e o PCO2 caiu para 34. Então existe uma relação que não está sendo cumprida aqui. Então deveria cair a PaCO2 deveria estar algo em torno de 24 e não 34, né? Então existe equipamentos compensatórios aqui, que é justamente a alcalose respiratória. O paciente fez hiperpneia e consumiu o seu bicarbonato para compensar a acidose metabólica. É uma coisa parecida que acontece também na cetoacidose por insulina. O paciente ele vai causar uma hiperpneia e vai muitas vezes tentar compensar essa acidose metabólica. Então as causas do distúrbio de equilíbrio ácido-base são a diarreia por perda de bicarbonato, né, pelas fezes, levando à acidose metabólica do tipo NH normal, e hiperventilação como resposta, né, tentando compensar a acidose metabólica, causando uma alcalose respiratória. Mas só que a alcalose respiratória não foi suficiente, ou o paciente não foi abordado antes da descompensação do mesmo, porque ele no momento está gravíssimo, com pH menor que 7. Então, qual seria o tratamento? O tratamento seria manter as vias, lembre sempre do ABC, né? Manter vias aéreas, botar um coxinho nos ombros para abrir vias aéreas. Oxigênio por máscara não reinalante não precisa ser uma FiO2 elevada, porque ele está com uma saturação mais ou menos adequada, mas isso para à medida que você começar a influir fluidos, né, a captação desse oxigênio, melhorar a perfusão geral do organismo, né? Então fazer um acesso vascular é uma via periférica mesmo, porque nesse momento não é indicado fazer o acesso central, porque tem perda de tempo, o acesso central demora. Então nesse momento você faz uma via periférica, e se não dá impossibilidade, uma intraóssea, certo? Aí se faz expansão com soro fisiológico igual um choque, né? Que faz 20 ml por quilo, repetindo a cada no máximo 20 minutos, de 5 a 20 minutos, repõe, e você vai reavaliando a cada final de expansão dessa, para ver se o paciente já melhora a perfusão, melhora a frequência cardíaca, melhora a forma que está respirando, tudo. De uma certa forma que a gente vai observar que só essas condutas elas podem já iniciar uma ressuscitação volêmica, né? Ou seja, você devolver o volume à criança. E a gente vê a questão do bicarbonato de sódio, fazer a reposição do bicarbonato de sódio, certo? Tentando fazer uma correção não agressiva demais, fazer uma correção inicialmente para um pH mais baixo, 7.15, 7.20, certo? Então, fazer essa infusão do bicarbonato. Você geralmente calcula esse déficit de bicarbonato como uma forma específica, né? O bicarbonato desejado, bicarbonato encontrado, vezes peso, vezes 0,6, tudo. Então você encontra um valor e que você vai ver a apresentação do bicarbonato, geralmente é 1 mEq por ml, e você vai infundir esse bicarbonato. Geralmente você faz uma correção mais rápida na primeira hora, e o restante do bicarbonato você infunde um pouco mais lento, em 3 horas, 4 horas mais ou menos. E dessa forma você tira o paciente do perigo, né? Torcendo que o paciente não faça uma parada cardíaca, porque se fizer uma parada cardíaca crítico desse jeito, a chance do paciente voltar é muito baixa, certo? Então é isso, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês de distúrbio eletrolítico. Eu sei que é um pouco extenso, um pouco chato, um pouco grande o tema, mas aí vocês têm possibilidade de ver, de rever, de ver essa aula mais de uma vez, certo? E anotar o que possa vir de dúvidas, o que possa vir
de não compreensão, e aí na medida do possível a gente vai tentando tirar essas dúvidas, tá? Então, bons estudos, tudo de bom para vocês e até uma próxima.